Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença, agradecer ao Sr. Rui Almeida por nos receber aqui na sua Chocolate House. Muito obrigada. E hoje tenho aqui dois autores com quem já tenho uma relação antiga. O Daniel Blaufuchs publicou o primeiro livro connosco em 2008. Acho que é 2006. Vê lá. Não, o filme é de 2002. Acho que é 2006. Sob Céus Estranhos é de 2006, é. 2006. A Tinta da China, nós fundámos a Tinta da China em 2005. E portanto foi logo no ano a seguir que começámos a trabalhar com o Daniel Blaufuchs. E com este livro, Sob Céus Estranhos, do qual existe também um filme que eu aconselho toda a gente a ver, que aliás vem aqui no livro. DVD, Um DVD, sim. Uma coisa que já ninguém tem DVDs, não é? Mas pronto, na altura ainda se usava. Fizemos o Sob Céus Estranhos, que aliás ganhou o prémio Best Photo em 2006. Depois, a seguir, fizemos o Terezinho, que o Daniel imprimiu na Style. Foi o seguinte, não estás a duvidar? Não, estava a pensar que o Sob Céus Estranhos não ganhou o Best Photo. Ganhou. Ganhou o prémio Foto Espanha, melhor livro estrangeiro, e o que ganhou o Best Photo, na verdade, foi o trabalho de Terezinho, que só foi editado depois, anos mais tarde. Portanto, o livro não... Ok, são os dois livros premiados. Quer dizer, há quem tenha memória, já que vamos falar de memória. É verdade, e há uns que têm mais que outros, como se vê. A seguir fizemos um livro sobre o Rio de Janeiro. O Daniel fotografou o Rio de Janeiro de uma forma muito particular e publicámos em Portugal e no Brasil. E como o texto, como o Sob Céus Estranhos tem texto do Daniel Blaufuchs, eu comecei a chatear o Daniel para ele escrever, porque sempre achei que ele é um artista mais global do que só um artista visual. Acho que também trabalha muito bem com a palavra e desafiei-o para isso já várias vezes. Só fui bem sucedida com o Não Paro. Foi o primeiro. Foi o primeiro em que eu fui bem sucedida, porque portanto já tinha pedido livros de viagens, enfim. Este foi o Não Pai, foi o primeiro livro de texto. Tem também imagem, mas é essencialmente um livro de texto de Daniel Blaufuchs. E depois fizemos o Lisboa Clichê, que também já tem várias edições. Fizemos também uma edição em inglês e que aí tem a ver muito com as memórias também do Daniel da sua Lisboa, mas tem texto e tem imagens, aconselho vivamente também. Agora, no fim, também fizemos estes caderninhos, os cadernos Blaufuchs, só fizemos 2, se calhar temos que fazer mais. E recentemente o Daniel Blaufuchs teve uma exposição no MAT, os dias estão numerados e nós temos aqui o livro. Este livro tem tudo o que estava na exposição do MAT, certo? Não? Não, já sei. Eu disse isto assim, a medo para ele confirmar e ele disse não. Este livro tem o ano de 2023, e o que é MAT tem um mais. diário, e o MAT tinha, já não tem, tinha partes do trabalho anterior, que é um trabalho que vem desde 2018, e tinha partes do trabalho posterior, tinha já partes de 2024, deste ano. Portanto, isto é um livro com 365 páginas, tem todos os dias do ano de 23. Pois o MAT tinha mais, ok. Este tem um ano. Também aconselho a verem. E temos também a Marta Ogon, que eu também conheço há muitos anos, porque é irmã de uma amiga minha da faculdade, e portanto já conheço a Marta há muito tempo. Ela canta, trabalhou em publicidade e recentemente,
há uns 3 anos, soube que a Marta Hugon escrevia. Li-nos um texto, o Conceição, um texto que publicámos na Granta, e passados uns meses a Marta disse-me: olha, tenho aqui mais umas coisas e portanto temos aqui o souvenir, o livro de estreia da Marta Hugon, que também é uma voz singular, que eu recomendo vivamente. Portanto, postas as apresentações, o tema é sobre, vamos falar sobre memória. E a pergunta que surgiu é: fixa-se a memória? Como é que se fixa a memória? Tu trabalhas essencialmente a memória? Tu tens mais trabalho nesse... Estou a falar contigo? Não, contigo. Queres falar sobre isso? Porquê que esta tua obsessão com a memória? Acho que não há uma obsessão no sentido, enfim, clínico do termo. Acho que a memória... Não, porque, de facto, por vezes vem essa questão. Mas eu penso que a memória é uma coisa que nos atravessa a todos, voluntária ou involuntariamente. E, portanto, nesse sentido, não é uma coisa que eu procuro. Nós somos feitos de memória. Somos feitos de memória que já nos antecede. Nós nascemos na memória histórica, na memória dos nossos pais, na memória da nossa família, na memória dos passos, não é? Provavelmente esta casa foi construída muito antes da maior parte de nós ter nascido e por aí fora. Portanto, habitamos coisas que já vêm de trás. Portanto, a memória também é uma curiosidade, na realidade. Porque é que eu me interessei mais pela memória no meu trabalho? Assim, a fotografia, que é o núcleo duro do meu processo mental mesmo, é a memória. Não há nenhuma fotografia que não seja automaticamente memória, não é? E mesmo nesta travessia do analógico para o digital, que cria memórias completamente... cria processos de memória completamente diferentes, e não vale a pena entrarmos por aí, senão a conversa torna-se demasiado fotográfica. Mas também é óbvio que eu me interessei por memória por vir, como vem a história no Sob Céus Estranhos, de avós refugiados que perderam tudo antes da Segunda Guerra Mundial, e portanto é uma tentativa de agarrar essa memória que não era palpável. Porque e os tempos também mudaram muito, como é óbvio, mas falando mais desses tempos, e permito que diga isto, tu tens esse caso, a maior parte das pessoas em Portugal, por exemplo, tinha, e algumas têm, a memória física da casa dos avós, não é? Que é um sítio onde iam passar as férias, etc, etc. E portanto há esse lado da memória física, e as pessoas que têm essa memória física muitas vezes não precisam procurar a memória da forma que eu precisei, que não tinha essa memória física. Porque tudo que era para trás da vinda dos meus avós para Portugal não existia, não é? Era uma coisa que eu não podia tocar. E portanto daí essa obsessão. Mas eu acho que há uma obsessão com a memória na Europa, em muitos escritores, e também com a fotografia, embora o caso da fotografia seja, como eu dizia, mais óbvio de certa forma, porque todas as fotografias são memória, por causa de tudo o que perdemos em 2 grandes guerras mundiais na Europa. Isto é, o que eu acho é que no futuro a literatura não se vai debater com memória como se debateu até agora. Nas nossas últimas gerações, digamos. Portanto, a relação com a memória vai mudar muito, tanto por causa do digital, como porque vimos agora de uma fase, vamos ver quanto tempo é que estaremos nela, de uma fase em que não perdemos. Não perdemos por causa de... Nós aqui, não é? Obviamente não estou a falar da Europa. Não perdemos por causa de guerras, etc. Portanto, não há tanta essa necessidade de agarrar as memórias e a história da mesma forma que houve nos passados 40 anos, 30 anos, 40 anos. Marta, e tu? O Souvenir é um livro com vários contos, todos eles partem de uma memória, muitas vezes que roubas, não é? Muitas vezes não são tuas.
também tens essa, ou seja, eu quando li o livro foi a palavra que achei que o fio condutor dos contos, a palavra que me surgiu foi memória. Eu acho que o Daniel estava a falar dos escritores e da forma como a memória é uma questão presente na literatura e de facto talvez das coisas que mais me comoveram na literatura dos livros que eu li eram enredos ligados à memória e à perda, não é? Ou a forma como, e sempre me fascinou a forma como a memória, não só aquilo que nós escolhemos lembrar, como também aquilo que escolhemos esquecer e o que é que isso representa para a nossa identidade. E todos nós, na vida pessoal, de alguma forma, temos que enfrentar que fizemos esse processo de edição ao longo da vida, ou que vamos fazendo esse processo de edição de uma forma que também é uma escolha. E quando comecei a escrever o Souvenir, eu só percebi que a questão central era a memória ao fim de 3 ou 4 contos, e depois escrevi um dos contos que dá nome ao livro, que se chama precisamente Souvenir, e que é sobre alguém que perde, de facto, que tem uma amnésia retrógrada e que perde a memória por causa de um acontecimento traumático. E também há muito de trauma no livro, e para mim é esse processo de edição, e acho que quando falas no digital, existe a questão da edição está muito presente no digital. Eu não sei se a questão da memória não é uma questão tão central para aquilo que nós somos enquanto ser humano, que por muitas voltas que a coisa dê, não continua a ser, talvez de uma forma um pouco diferente, mas portanto sempre me fascinou e sempre achei, até porque se calhar eu não me lembro de tudo aquilo que gostaria e nós todos percebemos, quer na leitura, quer na vida e no convívio com os outros, que a nossa memória não é igual, não é? Aquilo que eu me lembro, não me lembro da mesma forma que outra pessoa se lembra. E isso tem um lado ficcional que sempre me interessou. Portanto, se calhar chegar aqui, há aqui um conjunto, as histórias que eu escrevi são ficção, mas partem muitas vezes de coisas que eu fui fixando, que eu fui guardando na memória ao longo da vida e que achei que poderiam que me intrigaram de tal forma que achei tão singulares e tão muitas vezes surreais e difíceis e pouco credíveis que me apeteceu pegar nelas e transformá-las numa memória. Portanto, há aqui um processo da mentira, da ficção, que me apeteceu usar para, se calhar até para reescrever algumas coisas das quais eu me lembro e que gostaria de lembrar de outra forma. Mas essa possibilidade da criação, em que a literatura é uma forma única de o fazer, eu tenho essa relação, tenho os últimos 20 anos dedicados à música e a interpretação também é uma forma de criação, e escrever canções também, mas este processo da escrita solitária em que nos encontramos connosco próprios e que nos obriga a uma espécie de virar do avesso, foi uma coisa que eu acho que passei a minha vida até agora para conseguir fazer, e não vejo outra forma de o fazer sem ser através da memória e do que ela se implica na literatura e na vida. Mas consideras também que todas as memórias são fabricadas no caso da literatura, ou seja, no teu trabalho, partes, mas depois há uma... É tudo fabricado, pois, mas é tudo fabricado no sentido em que talvez a verosimilhança parta muitas vezes de pequenas coisas que roubamos da realidade, mas depois todo o trabalho ficcional e de fixação da narrativa é um trabalho de alguma é um trabalho mentiroso no melhor acessão do termo. Houve um trabalho do Daniel Blaufuchs no livro Terezinho que eu me estava a lembrar agora, porque havia fizeram um filme
toda a encenação do campo Teresina para mostrar que não era assim tão mal, não estavam mal as pessoas que estavam no campo. Essa desconstrução que tu fazes no livro e no filme, porque depois aquele filtro, não sei se vocês conhecem o filme, mas o Daniel põe um filtro. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre o fabrico da memória e como pode ser tão enganador, não é? Ou seja, e também estamos a falar de documentos, porque trabalhas muito sobre documentos e aqui também é um documento. Sim, porque é que quando nós estamos a falar da memória temos esses dois lados. A nossa memória privada no fim de contas, é uma memória sem importância nenhuma, não é? É importante para nós, é importante para os que nos rodeiam, mas nós todos, desculpem-vos informar, mas vamos todos morrer e nesse sentido as memórias não vão ser fixadas, não é? Sim, mas há aquela tese que uma fotografia, uma imagem é mais fidedigna do que palavras. Mas o que eu ia chegar aí é, enquanto as nossas memórias privadas não contam nada, não é? Não têm muita importância no mundo, não é? São memórias de cada um de nós e ajudam à nossa construção, mas nós também não temos assim tanta importância como pessoas singulares. Aí estamos a falar da memória pública, não é? Da memória que vai construir a história e que vai construir o futuro. E nesse sentido, o filme que foi feito em Teresina pelos alemães para enganar a Cruz Vermelha é um precursor do que hoje tanto falamos das fake news, né? E já o Walter Benjamin escreveu sobre isso, quando ele escreve que a história é contada pelos vencedores, ele está exatamente a dizer isso. A história não é contada pelas pessoas que desaparecem, a história é contada pelas pessoas que venceram as pessoas que desaparecem, não é? E nesse sentido toda a história é uma mentira, não é? Portanto, não há hipótese. Portanto, como cada fotografia também representa uma fotografia que não foi tirada. Portanto, há sempre uma escolha, e há uma escolha na história, há uma escolha dos historiadores, não é por acaso que os arquivos são sítios fechados, dominados pelo Estado, dominados pelo Governo, que é preciso imensos cartões para lá chegar, temos que ser académicos, temos que dizer porquê. Essas coisas não são por acaso. Não é por acaso que os arquivos são as primeiras instituições a sofrerem com governos fascisantes, não necessariamente logo com o seu fecho, mas com uma baixa de fundos, etc, etc. Isso não é casual, porque quem controla os arquivos controla também a história. Porque nos arquivos está a possibilidade de reinventar, reverter a história tradicional. E no caso mais óbvio em Portugal, para as pessoas mais ou menos que ainda viveram, e não é assim há tanto tempo, os ensinamentos que tivemos sobre os descobrimentos portugueses, sobre a colonização, estão cheios de inverdades, não é? Estão cheios de... Para cada meia verdade há uma meia mentira, não é? A história está cheia disso, e é isso que nós somos ensinados. Eu recentemente fiz um trabalho sobre em São Tomé, nas roças de São Tomé, porque eu só me apercebi ao estar em São Tomé que de facto a escravatura em São Tomé durou até ao 25 de abril de 1974. Não é? E é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e até acho que sou uma pessoa minimamente informada e interessada, etc, etc. Não era chamada escravatura. Não, eram os serviçais, mas de facto toda aquela história indica que a escravatura durou até ao 25 de Abril, enfim, até à época da Revolução. Portanto, isto só para voltar atrás, quando eu conto Teresina, etc, etc, eu na verdade sinto que estou a trabalhar exatamente sobre o presente, que se tornou um presente muito mais perigoso em termos de memória, exatamente por causa do digital, porque é muito fácil. Quando havia documentos, os documentos estavam lá, era uma coisa palpável. Agora, no momento em que não há original, tudo é falsificado, muito facilmente. Nada é palpável. Eu não posso chegar a um arquivo e dizer este é o documento original e, como podem ver,
não há alteração, não é? No momento em que é tudo digital, quer dizer, eu como amador, fabrico um e-mail escrito por ti no instante. Não é? E digo, a Bárbara mandou este e-mail louco, olha, manda isto. Portanto, é tudo assustadoramente fácil. Não, já os documentos que estão nos arquivos, esses também os próprios documentos, o facto de estarem uns e não estarem outros, não é? Já contam uma história, não é? Mas são verdadeiros, não é? Mas à partida estás a olhar para um documento que foi escrito no século XIII ou no século XIV e existiu e teve ali. Sim, mas nós temos meios de saber se um documento é falso ou não. Tínhamos. Não é? Quer dizer, é como hoje em dia falamos muito do Photoshop, enfim, já deixamos de falar, porque já se tornou tão normal, agora falamos de inteligência artificial, etc., nas fotografias. Não é nada que o Stalin não tivesse já feito ao apagar o Trotsky das fotografias oficiais, não é? O Trotsky desaparece de todas as fotografias e muitos outros também. Portanto, já é uma coisa que vem de trás. O que acontece com o processo tecnológico é que se tornou muito mais fácil e muito mais difícil de detectar. Não é? Mais fácil e mais acessível a toda mais acessível a qualquer pessoa. Não é? Qualquer aplicação hoje em dia faz coisas que há 20 anos atrás. E por outro lado, o que é que se tornou mais difícil de fazer? Também por causa das tecnologias. Passaportes, coisas de fuga. Não é? Portanto, enfim, estamos um bocado agora a desviar da história de coisas, mas de facto a memória continua a ser muito importante. Não a nossa memóriazinha, não é? Porque nós vamos desaparecer, mas a memória do que é que acontece dos povos, exatamente para evitar, enfim, isto é uma ideia romântica, mas para evitar que tais acontecimentos, por um lado, sejam esquecidos, mas o que é que interessa ao esquecimento, a não ser que seja para o nosso futuro, não é? Estava agora a pensar, estive agora a trabalhar sobre um livro que eu gosto imenso, e reli algumas partes, que é o Jardim dos Uffizi Contini, de um escritor esquecido, que é o Giorgio Bassani, um homem de Ferrara, que fala sobre o desaparecimento dos judeus em Ferrara. Até há um filme muito bonito do Vittorio De Sica, se tiverem a oportunidade. Mas o início do livro é um pai com uma filha num cemitério etrusco, alguns em Itália, e ela diz, bem, isto é de há tanto tempo que nem parecem que viveram, não é? E o pai diz, pois, as mortes desta gente é como se eles nunca tivessem vivido, porque é tão distante, é tão distante. Portanto, o que é que interessa à memória do Holocausto daqui a 500 anos? Não interessa nada. Não interessa, não vai interessar, como a nós, se eu começar aqui a falar de Napoleão Bonaparte, que foi importantíssimo para a Europa que hoje nós vivemos, metade de vocês vão-se embora e a outra metade aborrece. Adormece, não é? Porque nós não temos essa capacidade. Quer dizer, há, claro, exceções, não estou a falar de um público em geral. Se a pergunta fosse, é possível lembrar de Napoleão Bonaparte, metade das pessoas não tinham vindo, provavelmente, não é? Porque nós só temos uma capacidade de memória que também não é muito elástica. E nesse sentido, é difícil fixar a memória, mas é importantíssimo fixar a memória da história, a memória histórica, e como as coisas acontecem. E porquê é que acontecem. Mas é uma luta... Estava aqui a pensar que, voltando à ideia de que de facto a importância das nossas memórias privadas, pessoais, é a comezinha, mas na verdade é através... estava a pensar também num livro que eu tenho estado a ler e tenho estado intencionalmente a procrastinar, porque ele me pede mais tempo do que todas as leituras, as últimas que tenho feito, que é um livro do Amos Oz, que tu provavelmente já leste, que se chama em inglês A Tale of Love and Darkness, que é uma memória, mas e que não é apenas uma memória do Amos Oz, é uma memória de um povo, da família dele, e estava a pensar que não há nada documental, de memória documental, que tenha um impacto emocional que ler na primeira pessoa o relato privado da vida daquele homem, da sua família, e que me faça perceber um conjunto de coisas que eu sei no abstrato, mas que depois, durante essa ligação especial que tenho, e privada também ela, com o escritor que morreu, e que tu tens uma fotografia neste livro, que é o dia em que o Amos Oz morreu, eu sonhei isto. Não, ou é uma memória inventada? Não, tenho... Não, tenho também no Amos Oz. Tenho. Foi em 2023.
E estava a pensar que, de facto, nisso a literatura é incrível. De facto, essa comunicação que atravessa os tempos e que nos permite telepaticamente estar a conversar com alguém que viveu há 100 anos ou há 20. Mas, ou seja, é através do relato privado, pessoal, autobiográfico, com tudo o que ele possa ter de fantasioso, não é? Porque é a forma como ele se lembra da sua própria história e isso não interessa muito. Interessa, sim, que a experiência emocional da memória dele, a forma como ele fixa a memória, permite-me a mim reviver de uma forma muito, muito única e muito real um acontecimento e um facto histórico que afetou milhões de pessoas, não é? E isso não há... E pronto, o teu trabalho... para mim, essas coisas fundem-se no teu trabalho e, na verdade, é o que acontece ali. É essa fusão que permite o encontro emocional e isso deixa uma marca indelével no leitor ou no espectador ou no que for, quando fazemos um trabalho de fixação da memória, quer seja através da escrita, quer seja através da fotografia ou com tudo o que há de criação nossa nesse processo de fixação. Portanto, acho que não deixa de ser uma fixação. Acho que é possível fixar com todas as camadas que nós possamos... Não quer dizer que seja verdade, não é? Mas fixas. Fixa, mas verdade, não é fica- tudo Mas mentira. o que a Marta está a dizer é exatamente o ponto que eu acho que me interessa mais, que é o cruzamento da memória privada com a memória pública, não é? Tipo uma esquina ali na rua que nós chegamos, e no caso do Amos, em que ele nasce praticamente no mesmo dia que a criação do Estado de Israel, não é? Ele tem 5 anos, ou assim. Enfim, é muito criança ainda, na criação do Estado de Israel. Portanto, quando essas duas memórias se cruzam, como todos nós sabemos, dão livros fantásticos e muito importantes. Portanto, quando eu digo que a nossa memória tem pouca importância, é quando não há esse cruzamento, não é? Claro, Se eu contar, sei lá, as minhas relações pessoais, não interessa para nada. Não, interessa Quer dizer, que pode há- interessar para o nosso tempo, mas não tem a não ser que seja muito bem escrito e seja, enfim, tenha o seu valor literário, mas como memória não é assim tão... não é muito importante, digamos. Sim. E nesse sentido, e é um ótimo exemplo, o Amos Oz, não é? Porque eu acho que nós, não vamos entrar por aí, mas eu acho que é impossível olhar para o que se passa em Israel e Palestina da mesma forma antes e depois de lermos este livro do Amos Oz. Na verdade, é isso que me está a acontecer e é um tempo tão alongado e ele revisita, ou seja, uma coisa que acontece no livro é que ele está muitas vezes a voltar às mesmas memórias e a recontá-las dentro do próprio livro, mas é sempre um bocadinho diferente a forma como ele o faz. É quase como se ele... E esse exercício é um exercício que leva... O livro é um livro longo, mas é quase como se a pessoa também não quisesse acelerar aquele processo e se entregasse à leitura com o que ela pede, que é que se viva até com respeito o tempo dele, o tempo da memória. E é muito comovente. E eu ainda não acabei de ler o livro. E não o quero largar, na verdade. Na verdade, isso também é a experiência universal das emoções que nos liga. E a memória também é uma forma de nos identificarmos com o outro e, no fundo, de agarrar o leitor também, não é? Nós partilhamos muitas coisas. Nos identificamos como seres humanos, não é? Conhecermos. Mas também é isso. Sim. Identidade também nisso. Vocês estavam a falar destes novos tempos, todas as pessoas terem uma máquina fotográfica à mão, não é? Hoje, de termos há uma profusão de imagens e tudo fotografado. Por isso, se nós formos ver os nossos álbuns de criança, ou agora os álbuns de uma criança que tenha nascido há 10 anos, não tem nada a ver, não é? Há fotografias todos os dias, não é? Nós tínhamos, era bastante parcimonioso quando havia aquela imagem, não é? E por outro lado, também, aquilo que tu estavas a falar de inteligência artificial e de poderes mudar, alterar as coisas e fabricá-las. Vocês já pensaram em alguma forma de resistência a isto? Como é que
Já pensaram nisso? Como é que se pode resistir? Tu não podes resistir. Quer dizer, tu podes criar mecanismos de resistência, mas quer dizer, a inteligência artificial vem aí e não há nada que nós possamos fazer para ela não vir. Podemos ficar muito assustados, mas ela vem. E se eu quiser agora, enfim, pegando nisso, refazer as minhas fotografias de infância e criar uma infância completamente paralela, eu posso. E posso mostrar e tu vais acreditar. Não é uma ideia histórica, eu posso contar que cresci num palácio e tu vais acreditar porque há fotografias que o provam. Agora, nós temos é que trabalhar no futuro com algo que vai ser muito poderoso na realidade. Eu acho que nós ainda não nos apercebemos bem quanto poderoso é que é a história da inteligência artificial. E quanto... Isto vai soar um bocado mal, mas pronto, a inteligência artificial é estupidez humana, não é? É uma balança aqui muito... Em que os seres humanos perdem, não há qualquer dúvida. Agora, também não podemos esquecer que aquilo é uma máquina. Não deixa de ser, ainda não deixa de ser uma máquina. E, portanto, a forma de resistência é usar como tudo usamos, como usamos a internet em lados péssimos, todos nós sabemos, no entanto, nós usamos todos a internet para lados melhores do que os lados maus da internet. E a inteligência artificial vai ter também as suas vantagens. Agora, concretamente, eu penso que as pessoas vão cada vez menos acreditar nas imagens, e isso até é bom, porque as pessoas acreditam demasiado nas imagens. As pessoas acreditam muito nas fotografias, e é um disparate desde o início da fotografia, desde a invenção da fotografia, aquela ideia, uma fotografia vale por 1000 palavras, isso é tudo uma treta, não vale nada, nem por sombras, a fotografia sempre foi uma mentira, não é? Basta apontar a câmera para aqui ou para ali, são coisas completamente diferentes. Basta estarem aqui 3 pessoas com máquinas fotográficas. A fotografia, na verdade, é uma coisa que nós esquecemos sempre. A fotografia é sempre o ponto de vista do fotógrafo. É sempre o ponto de vista do fotógrafo. E o fotógrafo tem sempre uma agenda. Não há ninguém neutro. Portanto, eu, se for tirar um retrato de alguém de quem eu gosto, eu quero que essa pessoa fique bem na fotografia. Se eu for tirar um retrato de alguém com quem eu antipatizo, eu estou nas tintas, ele que sai é gordo, ele que sai é antipático, ele que sai é o que... Pronto. Portanto, há sempre uma agenda, e nós esquecemos... É um erro fundamental que todos nós partilhamos, que nunca, quando olhamos para uma fotografia, nunca pensamos quem é que a tirou. Isso é fundamental. E, portanto, logo aí estamos a ser enganados, não é? Estamos a ser enganados por uma memória, porque lemos uma fotografia que é sempre uma memória, como eu estava a dizer, não é? E ainda por cima uma fotografia tem imensos contrassensos, não é? Porque nós estamos a ver no presente uma coisa que aconteceu no passado através dos olhos de uma pessoa que não são os nossos olhos, não é? E, portanto, logo isso cria várias relações cerebrais complexas. Mas estamos sempre a ser enganados, não é? De certa forma, porque a fotografia vai ao encontro das nossas expectativas e nós vemos nela o que queremos ver. Nós vemos nela o que queremos ver. Não vemos realmente o que está lá. Quer dizer, pronto, e se quisermos ir para a política, todos nós sabemos isso, não é? As pessoas que estão com o Trump veem um homem incrível e as pessoas que estão contra o Trump veem um palhaço. Não, e são as mesmas fotografias, são exatamente as mesmas fotografias. Portanto, a fotografia, tal como a inteligência artificial, é apenas um mecanismo que nós vamos encontrar aquilo que nós queremos que nos deem. Não é? Portanto, é um erro pensar que a fotografia é uma boa memória, porque é uma memória daquele momento, não é? Aliás, todas as pessoas já ficaram mal numa fotografia e pensam, mas eu não sou assim, eu sou muito mais bonito. Nós acreditamos, quando ficamos bem, acreditamos que somos Que é tão aquilo, bonitos não é? como... Exato. E agora escolhes o que é que decides mostrar, não é? Exatamente. Faz Agora tiras 10 constróis, ou 20 constróis. e vou escolher aquela que é aquela. Claro, porque E, portanto, a tua memória de ti própria também não é, na verdade, a realidade. É outra. Como as fotografias de viagens, escolhemos aquilo que fotografamos, não mostramos normalmente a pobreza do país, etc, etc. Aquela canção do Caetano, na fotografia estamos felizes, no Natal todas as famílias são felizes, não aparece aquele tio que enfim faz aquelas coisas que não devia fazer, não aparece na cara do pai que está com enormes problemas financeiros, sei lá. Não está lá a fotografia, mente todo o tempo. Mas
estava a pensar, porque estamos a cruzar aqui duas coisas, que é a questão da memória e depois a questão do tempo presente e da forma como a tecnologia, como a inteligência artificial... mas o que eu estou a dizer, por em causa é a própria ideia de memória fotográfica, Sim, memória sim, através sim. da fotografia, que eu acho que é um erro muito comum, muito... É o mais comum, eu acho que é o mais comum em relação a... Mas na verdade, aquilo que também estavas a dizer, que não sabemos o que é que aí vem, não é? Não, e de facto não conseguimos ter noção da dimensão, do impacto, mas não há nada a fazer, vamos ter que lidar. Mas depois há esta coisa que é nova para todas as áreas artísticas, que é a civilização, que nos está a afetar a todos no micro e na macroanálise, que é a coisa da civilização do espetáculo, não é? Desta coisa que também tem a ver com a duração, com o tempo que as coisas duram. E a memória está ligada ao tempo necessariamente. Então, o que eu tenho agora é... não interessa se é verdade, não é? Não interessa, independentemente de ser imagem ou ser texto, o que interessa é que seja espetacular, independentemente de ser verdadeiro. E é como se a questão do espetáculo estivesse sobreposto a tudo. E isso, de facto, agora também estou a ler um livro do Vargas Llosa que se chama precisamente A Civilização do Espetáculo, e é um livro bastante reacionário. Tem coisas muito conservadoras, mas ele é um escritor maravilhoso e de facto tem uma análise muitas vezes muito clara e muito... mais do que clara, muito clarividente de algumas áreas. E eu acho que isso também também não percebo muito bem como é que isso vai afetar a questão da fixação da memória. Porque tudo aquilo que nós produzimos agora, tudo o que nós criamos, estou a pensar especificamente na criação artística, seja ela na literatura, na música, na fotografia, na pintura, é muito efêmero, não é? Há uma espécie de vórtice para o qual todos os nossos trabalhos vão, que pode demorar, e portanto nós também temos, como é que se contraria isso, do ponto de vista, como é que a gente faz para garantir que o trabalho, que é um trabalho de memória, que a memória vai, como é que é também a nossa própria relação com o tempo e com, que eu acho que não tem que ser, que não devemos obedecer a nada, ou seja, eu acho que o desafio também é como é que nos vamos posicionar nesta mudança absolutamente rápida e radical, sem termos históricos, com aquilo que se está a passar. Assim, eu na criação artística ou literária não tenho qualquer receio de inteligência artificial, porque primeiro a inteligência artificial não tem uma coisa que é fundamental, que é a alma. Não é? E só os seres humanos é que podem ter essa coisa, que nem sequer conseguimos definir bem, mas que é a alma. Se uma inteligência artificial escrever melhor do que algum escritor, então porque o escritor já não é grande coisa a partir. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Se a inteligência artificial tirar melhores fotografias do que eu, que vai tirar, não vai tirar fotografias como eu as tiro. Não é? Mas claro que vai tirar melhores, no sentido técnico, no sentido apurado, etc, etc. Mas não vai fazer nada como eu faço. Eu queria que a inteligência artificial lavasse a minha louça, esse tipo de coisa. Não sei, acho que vai roubar mais empregos. Agora, o que a inteligência artificial vai tirar é empregos de empregos que não têm esse lado pessoal e criativo. E pronto, e falando no campo das artes, eu acho que há imensos artistas que são maus artistas, na realidade. E esses são facilmente substituíveis. Mas eu, por acaso, não acho que seja sentido, não acho que seja uma preocupação essa substituição. Eu também não tenho essa preocupação. Acho que é mais como tu estavas há bocadinho a lançar, que é como é que vocês fazem para resistir ou de alguma forma contrariar, e isso é um bocadinho como estar dentro, como é que tu estás dentro e fora ao mesmo tempo, para não te deixar, como é que tu estás dentro do Matrix e fora do Matrix. E na verdade nenhum de nós consegue estar absolutamente fora, a não ser porque também estar absolutamente fora também é uma forma de alienação. Mas a única forma de arte possível é através da honestidade. Sim. Não é? E se uma pessoa for honesta consigo própria, e nisso é honesta com quem eventualmente vai ler ou vai ver, etc, etc, depois há o outro fator, se é bom ou mau, mas isso é secundário neste caso, mas a honestidade é uma coisa que as máquinas não têm.
na realidade, não é? Porque é um sentimento humano, é uma transparência. E, portanto, nesse sentido, nenhuma máquina, nada no futuro... Quer dizer, eu por mais máquinas que tenho, se quiser escrever como a Marta Hugon, tenho que pegar no livro da Marta Hugon e dá-lo à máquina. Não é? Senão a máquina não sabe o quê. A verdade é que nós não sabemos. Mas Ou seja, no desenvolvimento, eu tenho muito mais medo que as pessoas percam o interesse em tudo, na vida, não é? Portanto, já não querem ler, já não querem fazer nada, porque é tudo entretenimento e isso são coisas que me preocupam mais, não é? E quando estávamos a falar de memória, estava-me a lembrar... do entretenimento. Pois, tu estás a falar de entretenimento, agora de memória, e eu lembrando... A maior parte das histórias hoje em dia que é contada em filmes, não só de Hollywood, também em filmes europeus, nós apanhamos sempre à frente aquilo baseado em factos reais, não é? Mas nunca vem lá a percentagem. Isto é baseado em 90% de factos reais ou em 10% de factos reais. Porque já faz uma diferença enorme isto. Não é? Portanto, nós acreditamos na lista de Schindler, acreditamos, enfim, em histórias, coisas como se aquilo tivesse sido assim. Nenhum de nós sabe realmente quanto daquilo é que foi assim. É muito complexo isto. Não é? E, portanto, também o cinema muda a memória. As pessoas que não viveram o 25 de Abril, ou eu tinha 10 anos, portanto não me lembro propriamente do 25 de Abril, como uma coisa que eu vi, é uma coisa que eu sei, e tinha idade para ver alguma coisa, e vi alguma coisa, mas não estava propriamente no Largo do Carmo. Portanto, tudo o que eu tenho é através das fotografias, do Alfredo Cunha, etc. Mas também agora começa a ver filmes e não sei o quê, portanto, também essa memória quer dizer, o Alfredo Cunha e outros estiveram lá e fotografaram, mas a memória do 25 de Abril, para só dizer enfim, um acontecimento do futuro, vai ser a memória dos filmes que se fizerem por pessoas que nem eram vivas no 25 de Abril. Portanto, é um prolongamento da memória por um lado, mas também é uma ficcionalização da memória por outro. E é assim que se criam os heróis, na realidade. Não é? É assim que se criam... pessoas que eram pessoas parecem que eram os deuses. Não é? Se isso é mau, se isso é bom, não sei. Muito obrigada. Eu vou passar a abrir ao público. Não sei se há alguma questão para o Daniel Blofeld e para a Marta Hugon. Eu gostava que... Eu vi há pouco tempo o filme da iraniana, agora não me lembro o nome, 24 frames. Não me lembro do Kiarostami. E achei que aquilo de facto é um filme caloroso. Pronto, a partir de fotografias, para quem não viu, que ele constrói, que se passou antes, que se passou depois. Mas não quando olhamos para a fotografia, nós ficamos com uma ideia de que vai passar, ou que está a passar antes, e depois não é nada. Eu gostava que, como é fotógrafo, que comentasse. Não, é isso, porque esse é um ponto, porque quando nós olhamos para uma fotografia, também isso é verdade. Nós nunca pensamos no antes e depois, e nós nunca pensamos no exterior da fotografia. Porque a fotografia, ao contrário das outras artes, isto é, a fotografia não fica dentro da sua moldura. Um desenho fica dentro da sua moldura porque não há prolongamento do desenho, não existe. Mas a fotografia é um recorte do real, é um recorte de coisa e há prolongamento. Portanto, eu posso fotografar uma paisagem incrível e vocês nunca vão saber, ou só vai saber quem conhece, que lá estava um parque de estacionamento com carros horríveis. Não é? Portanto, tudo isto. E o que ele faz é muito isso, e depois o antes e depois. Não é? Porque, por exemplo, uma coisa que tem a ver com isso e tem a ver com a inteligência artificial, nós assistimos cada vez mais, e isto na arte contemporânea, na fotografia contemporânea, a fotografias completamente, já vem, não é uma coisa tão recente assim, mas de fotografias que são perfeitas, não há nada, os alemães começaram com isso, não há nada que destabilize, e assistimos a isso muito no cinema. Tudo é perfeito, o enquadramento é perfeito, é tudo... E dou-vos um exemplo recente, não sei quem viu, que as pessoas adoraram, e eu odiei, confesso, o Mr. Ripley na Netflix, a preto e branco, tudo era perfeito, tudo parecia uma morgue, na realidade. Uma morgue nos Estados Unidos, não em Portugal, infelizmente ou infelizmente. Eu fico cheio de vontade de visitar a Costa Amalfitana. Tudo é perfeito e nada daquilo é assim, porque no fundo até as pessoas estão a mais, não é? E o filme do Kiarostami vai exatamente contra isso, contra as nossas expectativas do que é que antecede uma fotografia e o que é que está depois da fotografia. Não é? E às vezes são muito mais importantes. Não é? Um momento antes ou um momento depois. O mundo não para, a fotografia também é um contrassenso. E isto na memória
se vimos em coisa de memória, imaginemos que a memória é um jorro de água que vem da montanha e a fotografia é como se eu tirasse um bocadinho de água e bebesse, mas o jogo vai continuar, não há hipótese, não é? Não, o tempo não para. Portanto, a fotografia é captar aquela. Quer dizer, também é um. Acho que nós gostamos de nos entreter com coisas inúteis, na realidade. Mais alguma questão? Olá, eu tenho aqui algumas questões. Chamou-me a atenção o título, porque também trabalho com a memória e não sabia bem ao que vinha, mas eu estou aqui a pensar em algumas coisas que o Daniel disse no início, que tem a ver com, e a Marta também acho eu, que tem a ver com aquela questão das memoriazinhas pessoais. Por exemplo, se pensarmos nas cartas da Tilson, ou no diário, nos relatos do Primo Levi, ou mesmo no diário de Anne Frank, que poderia nunca ter sido lido, aí sim são fixações de memória, que são memoriazinhas, não é? São fixações de memória que não deixariam de ser memoriazinhas pessoais, não querendo, claro, pôr em causa ou sequer, mas percebem o que eu estou a dizer, não é? E depois, isto é diferente, na minha opinião, por exemplo, dos relatos que a Dulce Maria Cardoso faz no Retorno, que é um relato real da viagem dela ou da vivência que ela teve na descolonização, a própria experiência, mas que foi escrito propositadamente para ficar fixado na história. Outra questão, desculpem, estou a misturar muita coisa. Quando falaram há bocado das vivências, ou saber ou não se as coisas são verdadeiras, eu gosto muito de narrativas muito descritivas. E uma das coisas que eu faço quando estou a ler um livro que é muito descritivo é ir ver se aquelas coisas existem mesmo, se aquelas pessoas existiram mesmo, e se as coisas aconteceram ou não. Tenho esta curiosidade. E às vezes os livros eu fico, não sei se é procrastinar, mas às vezes fico meses e meses a ler um livro por causa disto. E por último, queria falar também na inteligência artificial, porque há pouco tempo estive no ciclo do pensamento no São Luís, do Carlos Pimenta, com o Daniel Inarati, que é aquele pensador especialista em inteligência artificial. E o que eu tirei daquele ciclo, daquele dia em que se falava de inteligência artificial e democracia, o que eu tirei dali foi que foi um bocado também o que o Daniel disse, que não nos podemos esquecer que essa inteligência artificial é comandada e será comandada sempre por nós, não é? Eu posso fazer um videoclipe com uma voz semelhante à da Marta Algon, não é? Ou alguém pode ir fazer uma leitura de um livro com a minha cara, ou com a minha voz, enfim. Mas todas estas questões me vieram ao pensamento agora, misturei muita coisa, não sei se foi demais. Quando eu estava a falar das nossas memórias, assim, esses são casos, obviamente, e mesmo o retorno da Dulce, em que memórias pessoais atravessam uma experiência mais ou menos traumática, não é? No caso da Anne Frank, ela nem sequer sobreviveu. Quando eu estava a falar das nossas memórias, de memórias de pessoas, enfim, que eu fiz mal a questão, se calhar. Mas é um pouco isso. Isto é, como alguém escreveu, casais felizes não vão ao cinema. Não é? São as vidas problemáticas, ou de um tempo problemático, que dão livros que vão sobreviver a essas próprias vidas. Mas nunca sabem, não é? Se eu começar hoje a escrever um diário, não interessa para nada, e que não tenho interesse, percebem? Percebo.
daqui a, se calhar, a 100 anos, até pode haver, ou 200 anos, pode haver alguém Não que sei, sabe. mas como nós sabemos, por exemplo, no século XIX, qualquer senhora escrevia um diário. Sim, e, sim. E, na verdade, nenhum deles tem muito interesse. Claro. Não é? Se eu escrever, fui à leitaria. O diário do Kafka, quando ele escreve a Alemanha declarou a guerra à Rússia, fui à piscina, só torna-se incrível porque é aquele tempo e porque é o Kafka, porque senão aquilo não interessa para nada. Mas, na por verdade. exemplo... Mas claro, mas depois há diários muito bem escritos. Claro. Se eu souber escrever, fui ao Pingo Doce, encontrei um leite e não sei o quê. Mas é verdade isto. Isso, claro. Mas há sempre exceções à regra. O que eu estou a dizer é a nossa memória pessoal de pessoas, e não me levem a mal, porque estou-me a incluir, obviamente, Claro. também, pequeninas, que não têm esse lado traumático, e Claro. haverá aqui alguém que tem, obviamente, lados traumáticos Claro. também, e portanto, é só fazer, de facto, essa diferença entre a grande memória, e aí salto para a inteligência artificial, que é que precisamos dessa memória para salvar esta democracia que temos. Certo. E que a inteligência artificial, ou alterar provavelmente as nossas memórias, porque aquilo depois vai-se comer a si próprio, no sentido que a inteligência artificial na internet alimenta-se de coisas que já estão na internet, portanto, cria mentiras e depois parte dessas mentiras, portanto, ainda é muito confuso, muitas vezes, por exemplo, se tivermos duas pessoas com o mesmo nome, a inteligência artificial confunde-os completamente, de repente temos currículos misturados. Não é? Há um tipo que trabalha ali, mas que também trabalha ali, não tem nada a ver, porque são duas pessoas com o mesmo nome, mas essas sim são preocupantes porque são perigosas, não é? Mas claro que há memórias pessoais que continuarão a ser... Falou no cinema há utilizadas. bocado, não é? E numa história de um filme existem personagens traumáticas, personagens que são super simples e que mostram só, vamos falar num filme de época, por exemplo, o dia a dia naquela altura, que só se conseguirá criar a partir dali ou perceber como é que seria na altura se houver relatos também, não é? Sim, sem dúvida, Não, sem pronto, dúvida, ou seja, sem para mim dúvida. há importância é em uma ideia todas as... de importância, não é? Sim, claro. Mas claro, se alguém escrever um diário hoje, 2024, Portugal em 2024, se for bem escrito, vai ter sempre alguma importância, sem dúvida nenhuma, sem qualquer dúvida. Olá, boa tarde. Já queria agradecer aos três pela conversa, dar os parabéns ao Daniel porque eu trabalho no MAT e fiz visitas à sua exposição e gostei muito do projeto que desenvolve desde 2018 e queria dizer que nós em conversa com alguns grupos surgiu-nos a ideia do projeto como um arquivo subjetivo, porque acaba por ser é uma observação da parte do Daniel, não é? Quer dizer, nós fazíamos uma pergunta aos grupos no sentido em que, ok, se o mundo acabasse e se só sobrassem estas páginas, o que é que alguém diria depois, o que é que iria pensar, o que é que aconteceu e o que é que acontece o que acontecia no nosso contexto. Mas depois, aqui em conversa, surgiu uma coisa. Estavam a falar de que a fotografia mente, ou disseram algumas vezes que a fotografia mente, mas a mim, enquanto criadora artística, eu penso que quem mente é quem está a fotografar, ou quem vê e observa essa fotografia, porque somos nós que deturpamos aquilo que estamos a ver e aquilo que estamos a querer focar, não é? A fotografia, na realidade, para mim, surge como uma verdade daquilo que estava ali, mas conforme o meu olhar. E não é a fotografia que é a mentira. Não sei bem. Sim, não, isso é verdade. Tens muita razão até certo ponto. Porque, por exemplo, a fotografia, se for a preto e branco, e nós sempre acreditámos, enfim, 2 gerações antes, que a fotografia documental devia ser a preto e branco, de uma seriedade, acho que ninguém aqui nesta sala vê a preto e branco. Portanto, há logo uma mentira ali. Não é? Se eu ponho um filtro mais solar, menos solar... Portanto, mas é verdade que é o fotógrafo
faz essas que faz essas observações, não é? Sim, no sentido em que, se nós formos honestos, isso em toda a Sim, arte que nós fazemos, se nós formos honestos, e o Daniel disse, se nós formos honestos com aquilo que estamos a fazer, eu acho que não pode surgir como mentira, porque... Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas na verdade quem vê e quem lê também mente nesse aspecto, nesse sentido, não é? Exatamente. Quem recebe também acrescenta a sua... Sim, e vê como Vê quer como ver. quer ver, lê como Claro, quer vê como quer quer ler. ver. E pensei também na parte, quer dizer, as memórias, aquele ditado de quem conta um conto acrescenta um ponto. Porque nós, enquanto pessoas humanos, nós contamos as coisas conforme aquilo que nos lembramos, mas essa lembrança nem sempre é real daquilo que é efetivo ou objetivo, não é? Sim, e por exemplo, e falas da expressão do Marco, neste livro que lá está, tem todos os dias do ano, há fotografias que são tiradas de facto em dias tristes e elas saem tristes, não é? E o dia triste é de quem? É meu, não é? A máquina não teve um dia diferente, nem as outras pessoas tiveram um dia diferente. Eu é que tive um dia triste, não é? E aí a fotografia não, sai exatamente Sim, como não é? Há um sentimento. Como aquele seu amigo que morre uma semana depois de ter tirado aquela fotografia que parece angelical, mas na realidade é um parece erro um anjo, exato. a nível de luz. Isso é Sim. muito interessante, como é que a fotografia surge ali como... Uma pré-morte. Sim. Não é verdade? Eu, quando eu tirei a fotografia e depois olhei para a fotografia, ele parece um anjo e logo a seguir ele morre. Mas aí tens desculpa tratar por tu, mas tens toda a razão no sentido que não é a fotografia que mente. É nós que a tiramos e nós como a lemos. Embora possamos pôr filtros, Sim, etc., claro, essa sim. parte, não é? Mas sim. Já agora, agradecer também aos três pela conversa. Eu achei muito interessante a história coletiva e a memória histórica, e gostava só de deixar um comentário que era Napoleão era um bom estratega de guerra, mas melhor do que isso era um bom contador de histórias. Ou seja, ele escrevia pormenorizadamente os grandes feitos nas batalhas, e é isso que também torna os grandes feitos. E no fundo era um bocado sobre isso que eu... Não sei, era só uma reflexão, porque as coisas acontecem e às vezes podemos achar algo em concreto, mas que no fundo... Ou seja, a história bem contada acaba por tornar a memória muito mais fértil nesse sentido, creio. E a história disse que a história é dos vencedores, e é um facto, ou seja, quem está vivo está cá para contar e os mortos não estão cá para contar, efetivamente, mas acho que é uma boa reflexão nesse sentido de que, pronto, se a história for bem contada, a memória torna-se muito maior nesse aspecto. Não, é verdade, e eu estás a dizer isso, eu estava-me a lembrar dos quadros das batalhas, etc. Não é? Muito antes da fotografia, aqueles grandes quadros de batalhas, não sei como aquilo é todo já é uma montagem, não é? Nós não sabemos se aquilo foi assim, não fazemos bem, não é? Aqueles barcos, os canhões, temos uma ideia que foi assim, mas obviamente que aquilo é monumentalizado, não é? Queres acabar? Eu queria agradecer, sim, já passou uma hora. Eu queria agradecer muito a vossa presença, agradecer muito à Marta e ao Daniel e pedir uma salva de palmas para eles. Muito obrigada.